um momento histórico para a humanidade, não é? Ana Paula Rodrigues, Dina Gagliotti, depois de mais de 3 anos de enfrentamento. Eu não vou dizer que acabou o enfrentamento, não acabou, mas hoje a gente tem um momento aqui histórico quando a OMS, através do presidente da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, anunciou, não é, o fim da pandemia da Covid-19. Aliás, a gente tem esse momento aqui, vamos acompanhar. 1.221 dias atrás, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, na China. Eu declarei emergência pública de preocupação internacional com a chegada da Covid-19. Ontem, o comitê se reuniu pela 15ª vez e me recomendou que eu declarasse o fim da emergência de saúde pública. E eu aceitei. É isso aí. Então nós temos o fim, pelo menos para a Organização Mundial da Saúde, o fim da pandemia da Covid-19, o que não significa dizer que o vírus está extinto, não é? Ao contrário, ele está circulando por aí, então a gente vai entender o que significa esse fim da pandemia decretado pela OMS, com o vírus ainda circulando, com o nosso colunista de saúde da Rádio Bandeirantes, doutor Evaldo Stanislau, que está com a gente mais uma vez. Doutor Evaldo, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Capriotti, que alegria falar com você nesse dia tão especial e tão emocionante para todos nós. Realmente é um dia muito especial mesmo. E o que significa, Evaldo, o fim da pandemia decretado pela OMS? Vamos lá, Capriotti. Como você disse, não é o final da pandemia, é o final da emergência sanitária de interesse internacional. Significa que agora nós temos uma situação mais controlada. A Organização Mundial da Saúde tem um plano. A gente saiu dessa emergência e agora nós vamos conviver com a Covid. E para conviver com a Covid, a OMS recomenda algumas ações. Primeira delas, continuarmos atentos e vigilantes ao número de casos, ao comportamento do vírus, para que nós não voltemos ao estágio anterior. Segundo aspecto, continuar uma vacinação importante e intensiva para que nós também não voltemos ao estágio anterior. Então, a vacinação vai continuar. E o terceiro aspecto é um aspecto muito interessante, que é o de olhar pelas pessoas que sofrem com a Covid prolongada, que são aqueles sintomas e aquelas manifestações que depois da Covid persistem. Existem vários aspectos da doença ainda que nós estamos compreendendo e aprendendo, outros que a gente sequer conhece, mas que poderão aparecer nos próximos anos em decorrência dessa Covid-19. Então, o momento ele é de extrema alegria, de alívio, mas não significa o final da pandemia e sequer o final da Covid-19. Apenas nós saímos de um estado de emergência por um estado de convivência com a Covid e, para tanto, vamos ter que respeitar essas recomendações da OMS. A Covid não vai acabar, não é, Evaldo? Vai ser um vírus que a humanidade vai conviver, o vírus vai se adaptando, a ciência vai adaptando as vacinas, e parece que vai ser uma gripe eterna aí, não é? Eu não usaria o termo gripe, Capriotti, porque ela é diferente da gripe em muitos aspectos, mas como analogia, sim, ela funcionará como uma doença de picos e vales, né? Então a gente troca aquela figura da onda da Covid pela maré da Covid. Vai ter momentos que a gente vai ter uma maré alta, vai ter momentos que a gente vai ter uma maré baixa, e provavelmente esses momentos eles vão preponderar. Nós estamos na iminência de observar um aumento de casos de Covid no Brasil por ocorrência da XBB.1.16, que é uma nova variante que já está circulando e que tem uma infectividade grande. Então, provavelmente, nos próximos dias, né, apesar dessa boa notícia de hoje, a gente vai ver, sim, um aumento de casos. O que é bom hoje em dia? Aumento de casos não significa aumento de gravidade. Graças à vacinação e aos medicamentos que a gente tem disponíveis hoje em dia, então nós vamos poder conviver com a Covid e provavelmente sim, ela vai se tornar uma doença crônica com esses momentos de aumento e redução de número de casos. E acho que para a gente fechar, a gente tem 2 minutinhos aqui,
Evaldo, só um reforço da vacinação, porque me parece que está muito baixo o número de vacinados aqui no Brasil nesse momento. As pessoas parecem estar acostumadas com a Covid e não estão dando atenção para um aspecto importante que você destacou, que é a Covid longa. A vacinação ajuda a diminuir os efeitos da Covid longa? A vacinação diminui a ocorrência e diminui os efeitos da Covid longa. O uso de medicamentos antivirais específicos para a Covid, que as pessoas também não se atentam, abrevia os sintomas e diminui as complicações. Então, é um apelo que eu faço à audiência, quem nos acompanha, mantenha a sua vacinação em dia e tome quantas doses forem necessárias. E eu adianto, serão necessárias. Então, vamos continuar convivendo com a Covid, mas com segurança. Eu tomei a minha hoje, a bivalente. 5 doses já, né? Então, estou feliz da vida, porque passei aí, felizmente, muito bem por esse período aí de Covid e vamos continuar passando, certamente, com a ajuda da ciência, com o trabalho aí de todos os profissionais da área da saúde, a gente vai continuar enfrentando mais essa doença aí que afligiu a humanidade nos últimos anos. Doutor Evaldo Stanislau, muito bom, como sempre, aqui ouvi-lo. Muito obrigado, viu, Evaldo? Bom fim de semana, bom treino amanhã, que eu sei que amanhã vai ter treininho, não é? Então, bom treino e até a próxima, viu? Obrigado, Capriotti. Um abraço para você, para a Ana e a todos os amigos da Rádio Bandeirantes e aos ouvintes. Um bom final de semana. Obrigado. Tá aí o doutor Evaldo Stanislau, que é nosso colunista de saúde aqui na Rádio Bandeirantes, com informações importantes sobre o fim da emergência sanitária mundial para a Covid-19 anunciada hoje pela OMS.